Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo e dessa vez nós vamos falar sobre buffet. Não existe uma boa comemoração sem os deliciosos comes e bebes, não é mesmo? Na verdade, é um dos principais motivos para a gente reunir familiares e amigos, a gente já pensa logo na comida, né? Então, se você está organizando ou está pensando em fazer uma festa e não sabe por onde começar, não sabe como escolher o seu buffet, não se desespere. Porque hoje nós vamos bater um papo com Carol Fleury, do Buffet Mumbuca, que vai tirar, com certeza, muitas das suas dúvidas. Carol, como surgiu o Buffet Mumbuca e por que ele leva esse nome? Então, o Mumbuca surgiu com o meu casamento. Em 2012, quando eu resolvi me casar, a gente já tinha um restaurante, o Mumbuca Bar e Restaurante, há 4 anos. Então, comida era prioridade na nossa festa. E eu tive muita dificuldade em encontrar um buffet que oferecia o serviço que eu queria para o meu casamento. Tanto é que eu não encontrei. Mas a gente conseguiu fazer uma parceria com um buffet local, que hoje nem existe mais, onde ele levou a sua equipe, né, de salão, de serviço, e nós levamos a nossa equipe de cozinha e criamos o nosso cardápio para o nosso casamento. E desse casamento tivemos muitos elogios, muita procura dos nossos clientes do restaurante para poder realizar os seus eventos. E aí vimos nisso uma oportunidade de mercado e resolvemos inaugurar o Buffet Mumbuca, né? A gente inaugurou o buffet mais ou menos um ano após o nosso casamento, que durante esse período a gente foi se estruturar, se especializar, treinar a equipe e resolvemos inaugurar, né? Fizemos uma festa de inauguração, inclusive a Nara estava presente, né, Nara? Junho de 2013. Foi uma bela de uma festa, não foi? De inauguração. E o Mumbuca, o nome Mumbuca, a gente decidiu porque a gente queria fazer uma menção ao capim dourado, que é uma das nossas relíquias locais, mas sem utilizar o nome capim dourado. Então a gente remeteu à comunidade Mumbuca, que é onde nasce o capim dourado, né? E o nome Mumbuca, ele é um nome indígena, que significa abelha azul, e a comunidade recebeu esse nome por lá existir muita abelha dessa espécie. E Carol, com quanto tempo de antecedência o cliente ele deve procurar o serviço de buffet? A maior possível, né? Principalmente se você tem uma data especial. Então, assim que você marcou o casamento, a partir do momento que você tem uma data, você já tem que procurar o buffet. Até porque a gente faz poucos eventos no mesmo dia, né? Dependendo do tamanho do evento, a gente faz apenas um. Então, se você tem uma data especial, que nós noivas, né, sempre temos uma data especial e faz questão que o seu evento seja nessa data, é importante que você procure assim que ela estiver marcada. Ótimo. E Carol, quais os tipos de serviços de serviço de buffet, por exemplo, para um evento? Como que vocês escolhem esse tipo de serviço para cada cliente? Então, a gente trabalha com todos os tipos de serviço, né? Porque a gente trabalha com um cardápio personalizado. Então, eu faço esse atendimento ao cliente, eu faço questão de atender ele, fazer esse primeiro atendimento, entender qual é o estilo do cliente, o que ele gosta, de onde ele veio, né? O que não pode faltar, o que ele espera em um buffet para o seu casamento. Na verdade, eu tento atender o meu cliente da forma como eu queria ter sido atendida quando eu fui noiva, né? O que eu esperava enquanto eu era noiva. E aí, a partir disso, a gente monta o cardápio específico, exclusivo para esse cliente. Então, se ele quer mesa de frio, se ele quer finger food, se ele quer ilhas gastronômicas, tudo a gente decide em conjunto com o cliente. Pode até trazer algum tipo, por exemplo, algum tipo de comida regional, sim, da região dele. Você pode fazer alguma coisa elaborada, né? Com certeza. Já tivemos vários casos em que a noiva era do sul e o noivo era de Minas, então a gente quis misturar o cardápio, trazer coisas, a naturalidade da noiva com a naturalidade do noivo, que é isso que é o importante, é o casamento ter a cara dos noivos. Carol, quanto tempo dura o serviço de buffet e como é calculado a questão de horas extras? Na área, se falando em casamento, a gente trabalha com 6 horas de evento, né? E a hora extra é calculada em cima do valor do contrato, é 10% em cima do valor do contrato. Porém, como a gente faz muitos eventos em chácara que começam ao pôr do sol, quando dá 6 horas de evento ainda tá muito cedo para a festa acabar, né? É meia-noite ainda. E aí o cliente quer muitas horas extras, quer mais 2, 3, 4 horas. E aí, para não inviabilizar, né, o orçamento do cliente, a gente sempre tenta adequar para conseguir atendê-lo da melhor forma possível. Então a gente reduz a equipe de cozinha, reduz a equipe de garçom, deixa garçons apenas para continuar servindo as bebidas.
deixa uma equipe de cozinha reduzida para poder montar umas ilhas gastronômicas, né, para poder atender a parte de comida até o final da festa. Então a gente pode montar uma ilha de massa, que a gente tem aquela massa feita na peça de grana padano, que faz o maior sucesso, ou uma ilha de panelinhas gourmet, uma ilha de risoto, ou uma ilha de caldo. A gente monta isso com o cliente, né, da forma que ficar melhor para ele, que atenda melhor ao cliente. E o importante é ele ter a festa por muito mais tempo, né? Com certeza, sem inviabilizar, né? Porque se ele for pagar 10% do valor do contrato, 4 horas extras a mais é mais 40%. Então, muitas vezes é quase o mesmo valor do que ele iria pagar, na verdade. E Carol, me diz uma coisa, eu vejo em alguns contratos, por exemplo, a questão de quebras, né, de seguro de quebra. Como que funciona, por exemplo? A gente sabe que em evento sempre tem ali na pista de dança, a galera quebra, tá? Como que é cobrado isso? Como que funciona? Então, no nosso contrato não tem o seguro quebra, né? A gente não cobra cheque calção do cliente, mas por quê? A gente trouxe isso do restaurante. Como a gente veio da experiência do restaurante, em que sempre tem uma quebra ou outra, principalmente quando envolve bebida alcoólica, e isso não é repassado para o cliente, a gente trouxe isso também para o buffet. Então isso está incluso no nosso custo operacional, né? No nosso contrato tem sim que haverá cobrança caso a gente tenha perdas exageradas, né? Por exemplo, teve uma briga no casamento, saíram tacando prato e aí a gente teve uma perda muito grande, ou o pessoal bebeu demais e quebrou muita coisa na pista de dança, a gente vai ter que cobrar, mas é muito difícil a gente ter que cobrar isso do cliente, só mesmo em exceções. Agora, Carol, eu quero trazer para você aqui uma pergunta. E, na verdade, assim, uma coisa que em 2019 foi um assunto que ele foi muito falado, não só em Palmas, mas foi um assunto que foi muito tratado no Brasil inteiro, sobre alimentação do staff, das pessoas que estão trabalhando no local. É cobrado isso? Como que funciona? Explica um pouquinho pra gente. Então, realmente esse é um assunto bem polêmico, muito mais pela dinâmica do que pelo valor. Porque na maioria dos eventos que a gente faz, como são eventos maiores, a gente não cobra staff, né? E a gente faz questão de servir todo mundo. O que eu falo que o problema maior é a dinâmica, é porque tem horário certo para isso. O que todos que estão trabalhando no evento têm que entender é que a prioridade do buffet, assim como a de todos envolvidos no evento, é o cliente, são os convidados, né? O nosso foco são eles. Então tem parte do staff que às vezes quando está iniciando a festa, em que chega todos os convidados ao mesmo tempo da igreja, todo mundo com fome, a gente precisa servir todo mundo ao mesmo tempo, ele quer comer também. Então isso atrapalha o nosso serviço. Então é muito mais essa questão da logística, de todo mundo que está trabalhando entender o momento certo do que é o valor. Porque é irrisório, mesmo sendo um número relativamente alto, um evento para 300 pessoas, isso é irrisório, né? É claro que tem as suas exceções. Já teve mini wedding que a gente fez de 60 convidados e tinha 20 pessoas trabalhando, porque coloca uma banda grande, aí a hora que junta com os outros profissionais, fica um número muito grande em relação ao número de convidados. Então a gente precisa cobrar sim uma taxa. Lógico que não o mesmo valor que a gente está cobrando dos convidados, e sim mesmo o valor de custo dessa alimentação. Compreendo. E é interessante também que isso seja tratado antes com o serviço com o cliente, né? Para ficar tudo muito bem claro, né? Ótimo. E Carol, essa pergunta é uma pergunta que eu recebo assim muito sobre crianças. Como é cobrado esse serviço? A partir de qual idade que o buffet cobra o serviço de crianças? É pela metade? É o valor integral? Como que funciona? Então, depende do tipo de evento, né? A gente falando em casamento, a gente cobra crianças a partir de 13 anos. Então, abaixo disso a gente não cobra. Claro que tudo tem as suas exceções. Por exemplo, igual eu falei, um casamento para 300 convidados, eu tenho 10 crianças, a gente nem vai cobrar isso, né? Cada caso é um caso. Agora, por exemplo, outros tipos de festa, a gente faz festa infantil também. Então, em festa infantil você tem muita criança, então não tem como eu cobrar só crianças a partir de 13 anos. A gente cobra de 7 a 12, 60% do valor e acima de 13 normal, entendeu? Então depende muito de cada evento. Lembrando, gente, que às vezes o buffet não cobra criança, a gente tem que lembrar uma coisa, a criança ela não é cobrado dela, mas ela senta, então você precisa contar com essa criança lá para a sua decoração, tá? Cadeira para essa criança sentar. Ela senta e come também, né? Então a gente precisa saber a quantidade de crianças que tem. E Carol, sobre a escolha do cardápio, devo escolher com quanto tempo antes do meu evento?
a maior antecedência possível, da mesma forma com o fechamento do seu buffet, né? Você precisa saber o que você quer servir para os seus convidados, que é a partir daí que a gente vai começar a montar o seu cardápio. Aí, em cima disso, a gente faz a sua degustação, né? Que a gente faz uma degustação personalizada com cada cliente, para ele experimentar aquilo que ele escolheu, ver se é realmente aquilo que ele quer servir no dia do seu casamento e pronto, batemos o martelo. Lembrando que a gente dá o prazo até 15 dias antes do casamento para o cliente fazer qualquer tipo de alteração no seu cardápio, porque o que acontece muito é que nossos clientes fecham o contrato com antecedência, escolhem seu cardápio, mas aí vai em algum evento nosso mais pra frente, aí gosta de alguma coisa que não estava no seu cardápio, porque a gente está sempre colocando coisas novas, então ela gostou de alguma coisa, ela consegue incluir, alterar. A gente faz qualquer negócio até 15 dias antes, que é quando começa a produção do casamento. Certo. Carol, e me diz uma coisa assim, às vezes o cliente ele não conhece direito ainda o buffet, ele quer conhecer o buffet. Existe a possibilidade, por exemplo, desse cliente, antes dele assinar esse contrato, ele fazer uma degustação para conhecer o serviço? Com certeza. Com certeza. A gente, inclusive, faz questão de que quando o cliente é um cliente novo, que nunca foi num evento nosso, não conhece o nosso serviço, nossa comida, que ele faça a degustação antes da assinatura do contrato, para que ele tenha mais confiança do que ele está fazendo. Agora, quando é um cliente já conhecido, que já fez outros eventos com a gente, conhece o buffet, a gente sempre indica ele a fazer a degustação mais próximo, por causa dessa questão que eu falei, né? Que como a gente pode alterar, como a gente está sempre colocando coisas novas no cardápio, mais próximo do casamento ele já vai ter todo o cardápio que a gente tem disponível, então fica mais fácil dele escolher. Ótimo. E Carol, me diz uma coisa, como é calculada, por exemplo, a questão do staff de garçons para cada quantidade para cada evento, por exemplo? Como é calculado esse serviço? A gente trabalha com uma média de um garçom para cada 15 convidados, mas tudo depende do cardápio, do tipo de serviço e do cardápio. Então, igual eu falei, como a gente monta propostas personalizadas, eu pergunto tudo isso pro cliente inicialmente. O que você deseja servir? Vai ser só bebidas não alcoólicas? Vai ter cerveja? Vai ter espumante? Vai ter uísque? Porque dependendo da variedade de itens que a gente tem para servir, a gente precisa aumentar ou reduzir esse número de garçons, né? Porque é em cima disso que eu faço todo o esquema do casamento. Eu divido em praças, de acordo com a quantidade de convidados, a gente divide em praças, então eu preciso ter uma equipe em cada praça, e aí cada um tem que ser responsável por uma função. Então se eu tenho várias coisas para servir, né, todas essas bebidas para servir, eu preciso ter um maior número de garçons para que todo mundo seja bem atendido. Então é tudo mesmo personalizado de cada evento, tudo depende do estilo de cada evento. Muito importante, né, Carol? E Carol, me diz uma coisa, quando o cliente ele quer acrescentar um tipo de bebida, por exemplo, que não está lá no seu orçamento, ele quer colocar um espumante, ele quer colocar um uísque, existe um acréscimo para você servir esse tipo de bebida? Como é cobrado? Não, a gente não cobra, porque como eu falei que a gente trabalha normalmente com um garçom para cada 15, essa quantidade é suficiente, tá? A gente leva todo o material também para ele servir essas bebidas dele sem cobrar nada. Aí nesse caso entra a questão da quebra. Então, por exemplo, o cliente vai servir espumante, eu não cobro o garçom e não cobro as taças para levar. Mas se quebrar as taças, aí a gente precisa cobrar, porque eu não tô ganhando nada por esse serviço, entendeu? Mas é isso, a pessoa pode incluir, a gente não cobra nada para servir. Certo. Mas aí no caso, por exemplo, se ele for servir um uísque, por exemplo, ele já tem que entrar com água de coco, com gelo de água de coco, com os complementos. Ele tem por conta dele também, né? Por conta dele, ou ele pode incluir no buffet, a gente tem essa opção também. Carol, com quanto tempo antes o buffet precisa ter acesso ao local onde será feito o evento do cliente? Bem, se a gente não conhecer o espaço, é importante que a gente conheça antes de assinar o contrato, né? Porque às vezes precisa fazer alguma alteração, alguma adaptação que gere algum custo para o cliente, então isso já precisa vir em contrato. Agora, se for salão de festa ou chácara que a gente já está acostumado a fazer, a gente só vai no dia mesmo e a gente chega em torno de 5 a 4 horas antes do evento. Excelente. Então, gente, olha só, se você quer ter um evento bem feito, bem organizado e que os seus convidados lembrem por muito tempo, contrate um bom serviço de buffet. É imprescindível, comida você lembra pro resto da vida. Então, buffet é fundamental. Carol, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você ter tirado as dúvidas das nossas clientes. Eu que agradeço, fiquei super lisonjeada com o convite, estou muito feliz de estar aqui.
E, pessoal, eu espero vocês no nosso próximo bate-papo.